Bom, dando continuidade à nossa segunda mesa, agora sobre novas abordagens e novos tratamentos, eu chamo ao palco, por favor, o Brian Strauss, que é biólogo molecular e pesquisador do ICESP. A Clarissa Maldotto, que é diretora do Núcleo de Integração Oncológica da Oncologia DOR. E o Marcelo Cruz, que é oncologista fellow da Northwestern University, Estados Unidos. Bom, senhores, seguindo a mesma lógica da mesa anterior, então, primeiros 10 minutos para vocês colocarem aí uma visão geral, antes da gente começar os debates. Clarissa, pode começar você, por favor. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. É interessante, até retomando um pouco do que foi discutido antes, a gente fala medicina de precisão, e como todo conceito, ele tenta simplificar uma coisa que é muito complexa, né? Quando a gente fala medicina de precisão, a gente só quer dizer que quer ser mais preciso naquilo que a gente está fazendo. E aí eu lembro, meu avô era médico na década de 30, 40, e há pouco tempo a gente achou algumas coisas dele, e a plaquinha do consultório é: sou clínico, cirurgião, obstetra. E hoje é inimaginável, né, a gente pensar que um médico vai conseguir fazer isso tudo com precisão. E ele achava que ele era o mais preciso possível naquilo que ele fazia naquela época. Eu estou falando isso tudo porque é tudo muito moderno, é muito interessante, mas a medicina de precisão, a gente está no nascimento dela, no que ela se propõe a ser hoje. E ela é fruto do nosso meio. O que gerou a possibilidade? O que é o conceito clássico de medicina de precisão hoje, né? Se a gente quiser alargar, envolve uma série de coisas. Mas, basicamente, quando a gente vai ler e vai discutir, é o mapeamento do DNA, é o entendimento da biologia tumoral e você descobrir formas de tratamento que sejam precisas e direcionadas para aquele mecanismo que foi encontrado. E a doença emblemática nisso, né, como o Luiz Felipe falou, começou com GIST, com leucemia, mas a doença emblemática no desenvolvimento foi o câncer de pulmão, que é uma área que eu me dedico. E eu vivi esse desenvolvimento, é recente, é dos anos 2000, né, porque o câncer de pulmão é uma doença extremamente letal, uma mortalidade muito alta, onde a gente tinha muito pouco a oferecer, e a identificação de mutações e foi propiciando o desenvolvimento de terapias direcionadas e melhorando o sucesso do tratamento. Então, a medicina de precisão, hoje, a definição clássica é isso, é você mapear o DNA e encontrar novas terapias. Por que é fruto do nosso tempo? Porque só foi possível pelo desenvolvimento tecnológico, porque para a gente entender o genoma, a complexidade do tumor, que é a mesma complexidade do do indivíduo, né? Ele é quase um organismo, como o Rodrigo falou, a tecnologia e a globalização e a comunicação. Porque pensem no câncer de pulmão. Se eu perguntar hoje aqui no Brasil, quem tem câncer de pulmão, levanta a mão. Pela estimativa do INCA, 30 mil pessoas vão levantar a mão. Se eu perguntar quem tem câncer de pulmão com mutação de EGFR, talvez 3 mil pessoas levantem a mão. Com mutação de ALK, 300 pessoas. Com mutação de NTRK, 3 pessoas. Então, eu estou começando a estreitar. Imagine como eu vou pesquisar isso num país só na França, só na Europa. Então, a globalização, as pesquisas hoje são globais porque elas precisam tratar de populações raras. Então, a gente só está conversando sobre isso pelo desenvolvimento tecnológico. Imagina o que não vem pela frente. Então, essa mesa é sobre novos tratamentos. Então, o que eu queria pontuar é que é assim mesmo, né? A gente está vivendo a velocidade do mundo de hoje. Então, a gente está discutindo coisas que a gente absolutamente desconhece ainda, que é todo um mundo novo que vai surgir, mas tem que discutir, ao mesmo tempo, como é a complexidade do tumor, que tipos de tratamento eu vou desenvolver, como eu vou pagar por isso, quem vai ter acesso,
Como é que a imprensa, a informação vai lidar e vai transmitir isso para o paciente? Como é que o médico vai conseguir estudar e ter tempo para olhar para o paciente, cuidar dele e conversar com a família? Porque o oncologista ele não trata o paciente, ele trata a família, ele trata todo mundo que está ali ao redor. E isso é ao mesmo tempo, não tem jeito, né? A gente vai precisar discutir tudo e aprender. Para vocês terem uma ideia como a gente está no início, eu brinco, eu conto do meu avô, porque eu imagino que meu filho, sei lá, se ele for médico, e ele vai olhar e vai falar, meu Deus, como a minha mãe tratava mal esses pacientes naquela época. Eu espero que ele fale isso um dia. Se a gente for olhar no conceito clássico de medicina de precisão, talvez menos de 10% dos pacientes com câncer hoje, de fato, usem medicina de precisão nesse conceito de encontrei um gene alterado, vou dar um remédio para ele. Todos os outros são tratados de forma não tão precisa. Quimioterapia para câncer de pulmão funciona? Funciona, mas por que a gente não fala que é preciso? Porque de 100 pessoas que eu trato, 30 vão ter um enorme benefício, as outras 70 talvez não se beneficiem tanto, só que eu não sei quem é. Quando eu falo de uma terapia-alvo, que eu encontro o alvo e vou tratar, 90 pessoas de 100 vão ter benefício. Ainda tem 10 que eu não sei porque elas não se beneficiam e eu preciso estudar. Então, é por isso que a medicina de precisão vai caminhar, mas para vocês entenderem como a gente tem muito que caminhar, né, estamos caminhando, porque não é a maioria que se beneficia ainda desse tipo de tratamento por desconhecimento nosso. Então, não é que a gente não queira usar, que a indústria não queira fornecer, é que é um conhecimento em construção. A imunoterapia, por exemplo, que é um tipo de terapia-alvo, porque a gente tem um alvo do remédio, a gente não tem ainda um alvo preciso no paciente. Então, de cada 100 pessoas com câncer de pulmão que recebem imunoterapia isolada, num contexto específico, talvez 30, varia de 30 a 60 que vão se beneficiar. A gente não é tão preciso, apesar de ser uma terapia nova, mas a gente quer ser preciso, e as pesquisas estão evoluindo para isso. Então, é muito importante que a gente entenda que é um conhecimento em construção, que pesquisar, estar envolvido em pesquisa, e precisa ser mundial por isso, né? Você fala assim, os americanos não querem pesquisar, não querem... Não, eles precisam da gente, né? A mutação de EGFR em câncer de pulmão, ela foi melhor desenvolvida na Ásia primeiro. Por quê? Porque tem mais asiático com esse tipo de doença do que ocidental. Então, é interessante para o mundo conhecer as populações, entender onde estão as mutações, para a gente poder agir. Então, para concluir falando de novos tratamentos, vocês verem como vem tudo ao mesmo tempo, a gente está muito avançado em câncer de pulmão comparado com outros tumores nesse quesito, né? E aí a gente hoje já sabe que, bom, o paciente começa uma terapia-alvo, mas a terapia-alvo ela não é capaz de curar, ela é capaz de cronificar a doença, o que também não é ruim, né? O pessoal está falando, cura, não cura. Olha, gente, hipertensão não é uma doença curável e as pessoas vivem com hipertensão, morrem com hipertensão sem ter nenhum problema. O que se a gente não puder curar, que a gente possa controlar e que a pessoa viva sem se preocupar com aquela doença tomando o remédio dela, né? É isso que a gente quer. Então, o paciente tem câncer de pulmão, ele começa um tratamento e, ao longo da doença, o tumor aprende a ficar resistente àquele tratamento. E hoje a gente já faz uma nova biópsia, tira um outro pedacinho do tumor, manda para o patologista, ele olha e fala, olha, foi isso que aconteceu. E já tem um outro tratamento desenvolvido. E é isso que vem acontecendo. Aí a gente já começa a pensar, nossa, outra biópsia, tem que fazer outra anestesia, fazer outra cirurgia? Não, aí a radiologia intervencionista, que é uma outra especialidade, se desenvolveu para fazer as biópsias ficarem mais fáceis, por uma agulha. Já entrou um outro profissional na jogada que não estava antes, que precisa ter tecnologia também. E aí a pessoa, não, mas olha, radiologia intervencionista também tem que furar, tem que fazer anestesia, tem um custo alto. Por que a gente não colhe sangue e não pesquisa essa mutação no sangue, que é a que a gente chama de biópsia líquida? E isso é uma tecnologia que está em franca expansão, acho que a gente vai falar sobre isso hoje aqui. E hoje a gente faz isso, o paciente ficou resistente, colhe sangue, pesquisa se tem a mutação, se a célula do tumor está lá no sangue, tem pesquisa a mutação, vamos trocar o remédio baseado nisso. E é isso que vem acontecendo. Esses novos tratamentos que a gente vai discutir aqui, eles estão baseados na evolução do conhecimento da doença, em pesquisa. E aí, para eu concluir, o que eu acho que é fundamental é que, na medicina de precisão, como a gente está falando de populações raras, né, de poucas pessoas que têm aquela característica, isso cada vez está ficando mais refinado. Se a gente não tem pesquisa clínica disseminada, fica muito difícil. Hoje eu consigo genotipar um tumor de um paciente meu, pesquisar mais de 500 genes naquele paciente e encontro alterações. Mas como a gente tem muita restrição de pesquisa clínica no Brasil, eu não consigo oferecer para ele, o remédio não está ainda testado suficientemente para ser vendido, ou está, mas não tem disponível aqui, mas eu não consigo colocá-lo numa pesquisa com a medicação que eu acho que é indicada.
Nos países que estão com a pesquisa mais desenvolvida, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, eles têm vários estudos abertos. Então, se eu encontro um paciente que tem uma mutação que ainda a gente não sabe bem o que fazer com ela, eu procuro lá e falo, olha, tem um centro lá que desenvolveu um medicamento e está estudando o medicamento para essa mutação. Liga para lá, manda o paciente para lá e eles recebem o paciente para estudo. Porque vai ser muito difícil a gente conseguir descobrir novas coisas sem que todo mundo esteja sendo estudado. Todos nós precisamos, de certa forma, nós somos objetos de pesquisa para que a gente consiga encontrar as respostas. Então, eu destacaria apostar que o conhecimento está evoluindo, acompanhar e discutir tudo ao mesmo tempo mesmo, discutir custo, incorporação e estudo, e, por fim, investir muito em pesquisa, muito, porque é tanto conhecimento que a gente precisa de muito pesquisador e muita gente sendo pesquisada. Obrigada. Brian, por favor. Então, bom dia. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Não é falha no sistema de comunicação, tenho sotaque mesmo. Sou californiano, já transplantado aqui no Brasil já há mais que 20 anos. Que eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês um aspecto um pouco diferente. Não sou médico, sou pesquisador e meus interesses estão na área da imunologia, o uso do sistema imune para combater o câncer. Então, todo mundo tem experiência prática de ter sofrido com gripe, mas a gripe vai embora. Porque o sistema imune veio, atacou o vírus, atacou as células doentes e eliminou aquelas células do sistema. Será que isso não acontece ou não deve acontecer com câncer? Absolutamente sim. O sistema imune reconhece células que não são normais e elimina essas células, evitando a formação do câncer. O problema é que o câncer é um processo de seleção, um processo de evolução, e o câncer aprende de se driblar, de se esconder do sistema imune. Então, mesmo que o sistema imune quer atacar as células do tumor, o tumor se esconde, engana o sistema imune e consegue se escapar. Também o tumor é muito bem adaptado para emitir fatores que falam para o sistema imune: me deixa em paz. Pode passar, não precisa me atacar, vai passando. Aí o tumor escapa para esses dois motivos: de se esconder do sistema imune e também de falar para o sistema imune para deixar o tumor em paz. Então, a imunoterapia é uma estratégia para realmente fazer o restart, o reinício do sistema imune, para desvender o tumor e para acordar as células do sistema imune para vir e atacar essas células no câncer. E hoje tem uma variedade de abordagens que façam justamente isso. Um exemplo disso é chamado em inglês o checkpoint blockade. Isso é a inibição de um ponto de restrição no sistema imune. Essencialmente, tirando os freios do sistema imune. E isso deixa as células livres, células do sistema imune livres para atacar o tumor. Isso foi assunto do Prêmio Nobel do ano passado. E a abordagem relativamente simples de administrar um anticorpo monoclonal, administrar uma proteína. Essa proteína corta os freios do sistema imune, agora as células do sistema imune podem vir e atacar o tumor.
Isso funciona muito bem em uma boa porcentagem de pacientes, especialmente para melanoma, câncer de pulmão e alguns outros exemplos. Só que ainda uns 40%, 50% dos pacientes não têm benefício com esse tipo de abordagem. Aí tem outras opções, por exemplo, vacinas. Aí, fazendo o mesmo procedimento que faria para ter vacina para a febre amarela ou a vacina contra a influenza, faria uma vacina contra o câncer. Isso funciona muito bem na vacina contra HPV, funciona muito bem. Tem também as vacinas que servem não tanto de prevenir a formação do tumor, mas sim de tratar o tumor, de acordar o sistema imune e ensinar para o sistema imune de como chegar até o tumor e qual é a célula que deve ser eliminada. Dentro do conceito das vacinas, uma das novidades é um conceito que chama neoantígeno. Quer dizer, se olha as proteínas que são modificadas no tumor, essas proteínas sofrem mutações, não é uma proteína normal, natural do organismo. Significa que essa proteína talvez seja um alvo para o sistema imune. O sistema imune aprende qual é essa proteína irregular e vem atacar essa proteína. Com métodos de bioinformática, métodos de investigação computacional, é possível prever se aquela mutação é possível, se é provável de disparar essa resposta imunológica. Agora a gente sabe qual é o alvo. A gente pode criar vacina contra esse alvo específico, ensinando para o sistema imune exatamente como chegar até o tumor e como combater. Isso é muito complicado, é muito caro, é muito novo, mas é uma das perspectivas. Outra tecnologia que tem recebido muita atenção na imprensa, é muito bem sucedido, é uma tecnologia de tirar do paciente as células do sistema imune e modificar essas células para ter a garantia que essa célula do sistema imune vai chegar até o tumor e vai matar aquela célula do câncer. Mesmo que a célula do câncer tente se esconder, mesmo que tente emitir esses fatores para inibir o ataque, essa célula é mais esperta do que isso, consegue chegar até o tumor e consegue matar essas células. Essa tecnologia chama CAR T-cell, que vem do inglês, Chimeric Antigen Receptor T-cell, mas é somente isso, é pegar a célula T, a célula que faz essa tarefa de chegar e matar a célula doente, e ensinar para essa célula exatamente como e onde deve agir. E a última área na imunoterapia que gostaria de discutir um pouquinho é um conceito que chama morte imunogênica. Quer dizer, o tratamento já tem a meta de matar as células do tumor, sendo radioterapia, quimioterapia, até abordagens de terapia gênica. Tem esse objetivo de chegar e matar as células do tumor. Mas não é todo tipo de morte que dispara uma resposta imunológica. Nossas células no corpo estão morrendo o tempo todo. Nosso corpo não percebe isso como problema. É natural, normal que as células morram. Mas a morte imunogênica é diferente. É uma morte onde as células vão liberar fatores que agora vão justamente acordar o sistema imune, atrair as células brancas e iniciar esse ataque imunológico contra o câncer. Como eu falo, a radioterapia já faz isso naturalmente. Agora o desafio é entender esse processo, maximizar essa resposta. Certos quimioterápicos também façam essa resposta.
também a terapia gênica, que é a minha área em particular, tem como induzir esse tipo de morte que agora vai atrair o sistema imune. Tem vários jeitos de fazer. Basicamente, que é realizado é modificar um vírus, tornar o vírus completamente seguro e agora usar o vírus como nosso aliado para entrar na célula, matar a célula e liberar esses fatores que vão ativar a resposta imunológica. Então, essas são algumas das abordagens novas que têm muito sucesso na clínica. Vários desses são aprovados, pelo menos nos Estados Unidos, Europa, CAR T-cell aprovado, certo tipo de terapia gênica também aprovado. Essas tecnologias estão sendo desenvolvidas e estão sendo testadas no país. Em breve, a gente deve ter acesso para esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Obrigada, Brian. Marcelo, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que a gente já vimos muitas informações hoje de manhã no primeiro painel, e agora com novos tratamentos, e ouvindo a Clarissa e o Brian falando, a gente vai focar também nessa questão de novos tratamentos, e não dá para falar sobre medicina de precisão sem falar em tecnologia, como a Clarissa comentou. Toda vez que eu converso sobre medicina de precisão, eu tento fazer um paralelo com a tecnologia que a gente viu aí dos aplicativos para mobilidade e os taxistas, né? Então, em 2015, no Brasil, quando começaram a chegar esses aplicativos, e eu sempre coloco essas fotos na apresentação, a gente via de um lado os taxistas, do outro os motoristas de aplicativo e nós, usuários, querendo o melhor. E ficou muito famoso em São Paulo, em uma festa que teve na Oscar Freire, que as pessoas que estavam indo para festas, na maioria celebridades, estavam chegando em aplicativos, com carro de aplicativo, e os taxistas agredindo, quebrando os carros, agredindo fisicamente e verbalmente tanto o motorista quanto o cliente, né? E eu costumo fazer esse paralelo que hoje, né, a medicina de precisão é como se fosse esse aplicativo chegando e um monte de gente tentando barrar, bater, não entendendo o que está acontecendo, né? Isso vale para tudo, tanto para fontes pagadoras, para governo, e a gente conversou um pouco de manhã sobre essas legislações que não entendem o que está acontecendo, e até mesmo médicos, que não estão conseguindo incorporar e acompanhar essa evolução. O que aconteceu de 2015 para cá, nesse exemplo dos aplicativos? Os táxis melhoraram, os motoristas aprenderam que não dava para brigar, eles tinham que se adaptar, e muitos migraram para os aplicativos, né? E isso teve que ser rápido, né? Teve que ser ágil, não dava mais, a legislação mudou, né? Passou a apoiar e a ver que nós, como clientes, queríamos coisa melhor, e esse é exatamente o que está acontecendo com a medicina de precisão. A gente precisa agir rápido, né? A gente tem essa palavra sempre que a gente fala em tecnologia de disrupção tecnológica, mas a disrupção, né, a Harvard Business Review mostrou o ano passado que já chegou na saúde há algum tempo também. E quando tem uma disrupção, ou você pensa rápido ou você fica para trás. E é essa a nossa preocupação no Brasil hoje, não ficar para trás, seja em pesquisa, seja em apoio ao paciente e aí pela frente. Então, a gente precisa agir rápido, né? Nós temos centros de excelência, serviços privados já utilizando a medicina de precisão na prática diária. Eu mantenho a ligação com a Universidade de Chicago, mas eu estou atualmente no Sírio-Libanês, e nós utilizamos muito do que a gente está conversando aqui. E a gente vê que isso precisa ser expandido, precisa ser levado para toda a população, como o Luiz Felipe comentou. Dentro desse modelo de medicina de precisão, veio uma coisa muito interessante, um conceito de desenvolvimento de novas drogas que vem junto com toda essa tecnologia. E aí entra o que você comentou de manhã da inteligência artificial, dentro de todo esse conceito, né? O Rodrigo comentou que a velocidade de informação que antes demorava 150 anos para duplicar, hoje, 1 ano e meio,
e talvez em um mês, a gente está conversando aqui sobre câncer de pulmão, colo retal, amanhã sai uma coisa nova. A velocidade de informação, eu acredito que não tem mente humana que vai conseguir captar essa velocidade de informação. E aí entra a inteligência artificial. Hoje já existem programas de inteligência artificial que eles avaliam tudo o que está sendo publicado nos principais periódicos de pesquisa científica mundiais e jogado na rede, na web. Eles têm a capacidade de avaliar tudo o que está sendo publicado e definir se aquela molécula que está sendo investigada, ela pode ser efetivamente pesquisada em determinado tratamento de câncer. Então, como que era antes? Quando a gente tinha um laboratório, uma academia, descobria uma molécula que poderia ser potencial medicamento no futuro para algum tipo de câncer, começava uma pesquisa in vitro, testando em células, em modelos celulares, ia depois para modelos animais, até chegar nas pesquisas clínicas em humanos, e aí, uma vez que mostra sucesso, se faz uma pesquisa que compara o que já está no mercado versus essa novidade, para ver se a novidade é melhor do que já está no mercado. Quanto tempo demorava isso? 10 a 15 anos. Tá? Hoje, nós já temos modelos de uso de inteligência artificial e análise de todos esses grandes dados de medicina de precisão, que em 2 a 3 anos nós temos moléculas que foram desenvolvidas da pesquisa básica para a pesquisa clínica, com sucesso, em 2 a 3 anos. Então, a tecnologia, essa inteligência artificial, uma tecnologia extremamente disruptiva na saúde, que foi o sequenciamento de próxima geração, a gente conversou bastante sobre genes aqui, e tudo isso envolve esse sequenciamento rápido e volumoso de informação. Isso veio contribuir muito para o desenvolvimento de novas terapias. O caso do pulmão é um sucesso. O câncer de pulmão ALK positivo, por exemplo, hoje a gente toma um comprimido, o paciente que tem ALK positivo, ele toma um comprimido, uma chance de controlar a doença acima de 90%, uma chance de ficar com a doença controlada maior do que 3 a 4 anos, versus 8 a 10 meses com quimioterapia. E esse tratamento foi toda essa descoberta do que era o ALK, qual que é a importância dessa mutação para o câncer de pulmão, qual o remédio para agir e quanto tempo demorou para descobrir que ele agia em seres humanos, foi um intervalo de 3, 4 anos, versus os 10, 15 anos, caso nós não tivéssemos essa disrupção de medicina de precisão. E a professora Kátia comentou de manhã sobre a patologia, né? E a Cláudia perguntou se a inteligência artificial pode vir a suprimir algumas coisas. Eu discordo um pouco dela, eu acredito que sim. Tá? E eu dou mais um exemplo para vocês. A gente está vendo o fotógrafo aqui tirar foto, eu aposto que a câmera dele não é Kodak. A Kodak não acreditou na tecnologia de foto digital. Ela descobriu a foto digital. E ela não acreditou. A Nokia, se alguém tiver um celular Nokia, deve estar valendo bem em antiquários. Porque a Nokia foi outra. A Nokia era líder em aparelho celular. E perdeu, não acreditou que os smartphones fossem para frente. Tá? O Palm, a gente usava muito o Palm na medicina, o Palm Top virou smartphone. E em todas as áreas a tecnologia vai ser disruptiva. Tá? E a gente está vendo isso na área da medicina. A gente fez um evento de câncer de pulmão esse ano, e uma das sessões especiais era inteligência artificial em oncologia. E eu provoquei o público perguntando para os colegas médicos quais as áreas da medicina que eles acreditavam que seriam mais rapidamente afetadas pela inteligência artificial. Coloquei lá patologia, radiologia, oncologia, cirurgia. Patologia e radiologia é número 1. E o radiologista, o patologista, o médico, ele não pode fazer como o taxista. Ficar esperando, achando que não vai acontecer, porque já está acontecendo. E a gente precisa estar preparado para isso. Vai chegar no oncologista clínico? Provavelmente sim. Porque a gente está vendo aqui, hoje eu faço 1, 2 tipos de tumor. E esses 1, 2 tipos já estão cheios de novidades que a inteligência artificial vai poder ajudar. E vindo para a área da medicina de precisão, e uma das coisas que eu acabei trabalhando muito lá fora, foi o que a Clarissa comentou, que é a biópsia líquida. Né? Quem imaginava que fazer um exame de sangue, você poderia detectar células de câncer,
fazer a pesquisa de mutação, achar terapia-alvo e tratar o paciente sem biópsia. Então, o cirurgião que faz a biópsia, como a Clarissa falou, já perdeu um pouco para o radiologista intervencionista, que, em vez de ir lá abrir e tirar um pedacinho do pulmão, ele coloca uma agulha e tira um pedacinho do pulmão. Mas hoje o paciente vem para mim e fala, doutor, tem opção a fazer essa biópsia? Tem, é a biópsia líquida. É você colher 2 tubos de sangue e a gente pesquisar as mutações. E essa biópsia líquida está cada vez mais eficaz em detectar a mutação e em predizer, poder mostrar qual tipo de tratamento pode ser realizado. Então, a medicina de precisão ela vem numa evolução muito rápida, extremamente disruptiva, e que a gente não pode ficar esperando. Né? A gente tem trabalhado como sociedade médica e junto com o Patient Advocacy, com pacientes que também na sociedade civil e ONGs, para mostrar isso para todos os players, para a fonte pagadora, para o governo, para os financiadores, para a indústria. Né? Aquele modelo de custo de remédio, como se faz o custo de medicamento, ele precisa ser revisto. Então, e não pode ser uma coisa depois da outra, é tudo em paralelo. Como é que a gente vai fazer o novo o pay for value da oncologia e de outras áreas? Como é que vai se agregar os exames em todas as áreas do país, né, de um país continental como o nosso, ter exames para serem feitos tanto no SUS quanto no privado, e aí sim o tratamento. Tudo isso tem que ser em paralelo. Mas a gente precisa entender que essa tecnologia que veio para ficar e está cada vez melhor, ela tem que ser incorporada rápida. E é nesses pontos de novos tratamentos que a gente precisa estar ligado nessa incorporação. Já temos perguntas aqui, e eu acho que uma primeira quais medicamentos hoje já estão aprovados aqui no Brasil com foco na doença, na medicina de precisão? Bom, vou falar um pouquinho, a Clarissa, também como oncologista. São vários, né, Clarissa? A própria imunoterapia, ela não deixa de ser uma medicina de precisão, mas que a gente está aprendendo quais os pacientes que realmente, efetivamente, se beneficiam através de biomarcadores, né, sejam feitos biópsias, análises sanguíneas, para ver qual que é o paciente ideal para aquele tratamento. Para câncer de pulmão, nós temos diversas terapias-alvo comprimidos, aprovados no Brasil. Para câncer de mama, nós temos também várias terapias-alvo já aprovadas. Câncer coloretal, acho que diversos tratamentos. Doença hematológica. É importante que o Brasil tenha algumas peculiaridades, né, que você tem várias instâncias de aprovação. E tem as diferenças entre público e privado. Então, às vezes, é muito confuso para o leigo entender, para quem não, nem até para os médicos é muito confuso. Tem a Anvisa, que aprova primeiro e que tem melhorado o tempo. O crizotinib, que é o inibidor de ALK que o Marcelo mencionou, demorou muitos anos no Brasil, muitos anos mesmo assim, a ser aprovado. Acho que foram 7 ou 8 anos depois da aprovação americana. Hoje isso tem encurtado. A última, que foi o N-Track, foi quase simultâneo com a aprovação pelo FDA aqui no Brasil. Mas aí a gente tem a instância que é a ANS, que é a Conitec, enfim, e aí cada centro decide, cada plano de saúde, decide se vai incorporar. Então, a gente cita que entrou no Brasil a partir do momento que a Anvisa dá o ok, né? E, a partir daí, tem as outras instâncias para a gente saber. E existe a forma de pesquisa clínica, como eu mencionei, né? Muitos pacientes meus usaram essas medicações antes delas entrarem no Brasil através de programas de pesquisa clínica, que aí tem vários tipos. Tem a pesquisa clássica, mas tem o que a gente chama de acesso expandido, que é ou uso compassivo, que são coisas um pouco diferentes, mas que, em última análise, é quando já está aprovado pelo FDA ou pela EMEA e a indústria fornece no Brasil a medicação antes de ser aprovado, sem custo, porque não pode, obviamente, cobrar, e a gente coleta dados como se fosse uma pesquisa clínica ainda, né, mas já está aprovada fora. Tem várias formas de ser incorporado. Eu acho que é importante entender, até a gente se confunde um pouco com essas aprovações, né? Então, na Europa, o EMEA aprovou, automaticamente os convênios cobrem o tratamento aprovado. Nos Estados Unidos, o FDA aprovou, automaticamente os convênios cobrem o tratamento aprovado. No Brasil, a Anvisa aprovou, mas ela não aprovou.
É isso que acontece. A Anvisa aprova, o tratamento é eficaz, ele funciona, tem estudo clínico e foi aprovado. Aí sai lá na news, né? Anvisa aprova novo tratamento. Poxa, amanhã eu vou usar. Não, você não vai usar. Porque tem a ANS para pôr no hall de procedimentos da saúde suplementar, do plano de saúde, que é a cada 2 anos. Então, se aprova esse ano e se já passou o hall, só vai ser discutido lá na frente. E aí você tem a Conitec para aprovar no SUS, né, que a gente sabe de todas as dificuldades. Então, o aprovado no Brasil é não estar aprovado. Aí começa a briga, né, do paciente, o que também foi dito de manhã, o paciente de manhã é SUS, à tarde é privado, né, o médico vê um paciente do SUS de manhã e à tarde vai para o privado. Mas, às vezes, quando a Anvisa aprova, nem no SUS nem no privado está aprovado. O Marcelo falou que foi curioso a rapidez, né? Como a gente precisa ser mais ágil, isso que me preocupa. Eu fui uma vez à ANS para apresentar dados de uma medicação e ela já tinha mudado de indicação. Eu fui apresentar para a indicação antiga porque não tinha sido incorporado ainda. E eu falei, não, será que eu já não posso apresentar os dados para a nova indicação? Não, melhor você falar o anterior, que já está quase aprovando, depois a gente discute daqui a 2 anos isso de novo, né? Então, é complicado esse time. Agora, uma dúvida que eu tenho é se com a medicina de precisão, apesar de todo o benefício que ela traz, se ela não vai ampliar ainda mais o fosso da desigualdade, pensando que os testes genéticos hoje são caríssimos, né? Muitos médicos nem estão pedindo o teste genético porque sabem que depois não vai ter a droga para oferecer para esses pacientes. É uma angústia que eu tenho ouvido de vários oncologistas, essa, de às vezes, assim, você sabe que aquele paciente vai se beneficiar, mas vai ter uma grande chance, a partir de um teste genético, né, de descobrir uma mutação, e existir uma droga que vai beneficiá-lo, mas você nem pede, porque sabe que ele não vai ter acesso a essa medicação. Tive várias discussões dessas em reuniões de oncologistas, né, e a pessoa dizia, eu não vou pedir porque eu vou criar um problema, né? E a minha resposta era assim, bom, se você não souber, também o problema nunca vai existir para você discutir, né? Então, eu sou um pouco contra, eu não nego o problema. É o que a gente falou, é impossível você incorporar tudo para todo mundo o tempo todo, a gente não faz isso na nossa casa, não vai fazer no nosso país, nem no mundo. Mas, se você também não busca por aquilo, se você fecha o olho para aquilo que está acontecendo, aquilo vai continuar sendo um problema. Você vai jogar para debaixo do tapete, ele vai aparecer daqui a pouco. O que a gente precisa é ter detalhamento nas discussões, né? É muito duro você ir discutir a incorporação de um medicamento em que as pessoas que estão discutindo, elas desconhecem o benefício, desconhecem como aquilo é feito, qual é o real impacto, desconhecem o impacto do que vem sendo feito. É o que você falou de desincorporação, né? Tem medicamentos que a gente usa hoje que talvez se eu fosse obrigada a escolher, eu escolheria o mais novo e tiraria o outro, se a decisão fosse essa. Então, eu sou um pouco... Eu entendo a posição de quem faz isso, mas eu acho que a informação é da pessoa que eu estou tratando. Eu preciso levar a melhor informação para ela. Como a gente vai usar a informação, obrigar por ela, é um segundo momento da discussão, né? Marcelo, você quer comentar alguma coisa? Não, eu concordo. A gente fala de medicina de precisão, também vale lembrar que a gente tem falado aqui, né, de doença metastática. Ela começou com doença metastática, né? Toda essa história de fazer sequenciamento genético, de fazer biópsia líquida para câncer metastático. Mas essa tecnologia está indo já para diagnóstico precoce e até para prevenção, que entram as pesquisas de mutações hereditárias, né? Mas e a gente sabe hoje que no Brasil se trata muito câncer metastático, né? O paciente chega atrasado, com doença avançada, por diversos motivos. Mas ele chega com doença metastática. Aí se fala assim, eu não posso gastar, porque é muito caro. Já tem estudos mostrando que se o país começa a trabalhar na outra ponta, com educação, com centros de prevenção e com tecnologia de precisão para prevenção, esse custo inicialmente sobe nas duas pontas, mas depois cai, porque você começa a ter menos paciente com doença avançada e mais paciente com doença inicial. E famílias também que se começa a descobrir e prevenir a famosa questão do BRCA1, BRCA2 e outras, P53 e outras mutações. Então, esse ponto de equilíbrio que a gente tenta explicar para o governo também parece, e mesmo a fonte pagadora não consegue entender que ela vai conseguir reduzir o custo ao longo do tempo, quando essa balança de precisão sair na precisão do gene para a precisão da prevenção.
Então, hoje, a gente já está vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Existem vários programas, né, o famoso 23andMe, que foi citado aqui. Existe um programa nos Estados Unidos que chama All of Us, que a Chicago fazia parte, que eles estão fazendo sequenciamento de população. Você, como americano, você chega lá num stand e fala, eu queria ser sequenciado. Eles pegam seu peso, altura, o que você come, seus hábitos de vida, colhem o sangue e eles vão estudar, autoriza o estudo dos teus dados para uma grande pesquisa populacional. Para quê? Para tratar doenças? Sim, mas também para prevenir. Então, eles já estão, enquanto a gente está falando de tratamento, já tem um grande robustez de pesquisas para prevenção, usando toda essa questão de precisão aí, de tecnologia de sequenciamento. Brian, você quer comentar alguma coisa? Eu já tenho uma pergunta aqui para você, diretamente. O comentário seria que, pelo menos, conheço um exemplo do Hospital do Câncer de Barretos, onde tem uma fundação que recebe as doações e com essa verba conseguem fazer análise molecular dos pacientes. Que bom exemplo, porque pelo menos existe caminho, existe possibilidade, mas depender de doações para isso não é muito sustentável. Aí, como o Dr. Marcelo comenta, o investimento pouco alto no início, mas o benefício a longo termo é que justifica esse investimento. E tem uma pergunta diretamente para você aqui, em relação à vacina do HPV, que você citou, se realmente realmente vacinas são só eficazes até os 26 anos, no caso do HPV? Ao meu conhecimento, a indicação da idade para receber a vacina é para tomar a vacina antes de iniciar atividade sexual. Eu não conheço dados falando que não é eficaz depois de uma certa idade. A pergunta é diferente. É se a pessoa tem experiência sexual, a vacina não foi desenvolvida para eliminar o câncer, o vírus que já está presente no organismo, é para prevenir que o vírus entre no sistema. Ok, muito obrigada. Tem uma dúvida também que aparece muito aqui nos seminários de câncer que a gente realiza, que é bem básica, mas as pessoas continuam com muita dúvida. E o Tadeu aqui relata o caso da irmã dele. Minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama, passou por cirurgia, várias sessões de quimioterapia, porém faleceu com metástase. Por que isso aconteceu, se ela fez todo o tratamento? Bom, aí é uma pergunta complexa e ampla, né? E o câncer de mama não é uma doença só, né? É o que a gente comentou também de manhã. O câncer de mama são subtipos de doenças que são sempre melhor avaliados de acordo com qual o subtipo, né? A gente tem o mais frequente, que é o câncer de mama hormônio sensível, depois temos os HER2 positivos e os triplo negativos, que é um tipo de tumor, e interessante que cada um desses, né, dividindo esses 3 grupos, existem subgrupos dentro deles. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas eu tinha uma paciente com câncer de mama hormônio sensível, que em geral evolui muito bem, é uma doença bem controlada, com comprimidos, mas ela evoluiu mal. E quando você vai ver molecularmente essa paciente, ela podia até parecer um hormônio sensível, mas ela era um tumor agressivo, que a via de sinalização dela não era tão sensível assim. Ele já tinha outras alterações que levam a ser um tumor mais agressivo. Então, infelizmente, existem, né, a gente sabe que o câncer de mama, quando feito com diagnóstico precoce, as chances de cura superam os 90% hoje, de uma forma geral. Mas a gente tem ainda esses 10% que podem, mesmo no diagnóstico precoce, ter uma evolução ruim. Então, depende muito do tipo de câncer que teve, de câncer de mama, qual o tratamento realizado, e toda essa questão, né, da complexidade que o Luiz Felipe comentou, de clones celulares, né? Você pode ter um tumor inicialmente com muitas células sensíveis ao tratamento, mas algumas que vão ali se multiplicando e adquirindo características de resistência, que ao final acabam metastatizando e levando para
evolução, infelizmente, é ruim. Se eu tivesse que resumir, é a nossa falta de precisão total ainda, né? Por isso que a gente está buscando a medicina de precisão. E é mais complexo do que isso, porque, às vezes, sai muita notícia, a gente recebe na internet assim, medicamento novo, na universidade tal, foi descoberto com índice alto de sucesso para câncer de cérebro. Eu trato câncer de cérebro também, é um tumor bem difícil de tratar, eu recebo todo dia, alguém me manda um paciente, e aí você vai ver um estudo pré-clínico, ou seja, foi feito ainda em laboratório. Por que depois esse remédio, a grande maioria deles, acaba não funcionando em seres humanos? Porque o tumor, além de toda essa complexidade inerente à célula tumoral, ele está inserido na gente, né? Ele não está isolado num tubo de laboratório. Então, hoje a gente já sabe, por exemplo, que o microambiente que ele está, as células que estão em volta do tumor de cada organismo podem influenciar o crescimento desse tumor. O sistema imunológico, que é a nova fronteira agora. Cada um de nós tem um sistema imunológico que se comporta diferente frente a um tumor. Tem tumor que some, você fala assim, nossa, doutora, eu soube de uma história que o tumor desapareceu sem nada. Pode, por que não? O seu sistema imunológico pode reagir, não é o comum. Então, toda essa complexidade ainda está sendo descoberta. Então, às vezes, você vê uma paciente com câncer de mama que você olha, nossa, eu acho que essa eu vou acertar o alvo ali, e, por acaso, ela está fora desse contexto que a gente esperava. E tem aproveitando que você já está falando, tem uma pergunta diretamente para você sobre o câncer. Como diferenciar um câncer de pulmão, no caso, vindo do tabagismo e da poluição urbana? Essa informação a gente não tem ainda assim, como diferenciar, né? E, na verdade, até a gente falar câncer de fumante e não fumante, hoje não é muito assim que a gente diferencia, não, porque tem pessoas fumantes que, às vezes, têm características que são mais comuns de não fumantes. Então, a gente quer olhar lá mais a fundo, né? Tem uma história muito interessante da época que eu estava no INCA. Quando começaram a descobrir esses medicamentos, a gente não sabia das mutações. A gente sabia que mulheres com um tipo que chama adenocarcinoma e asiáticas respondiam melhor ao remédio, a gente não sabia muito bem por que ainda. E aí um colega meu atendeu uma chinesa lá no INCA, por acaso, e chegou na minha sala, atendi uma chinesa, acho que com essa vai funcionar. E aí a gente acabou descobrindo até mais ou menos a mesma coisa. A poluição, o tabagismo, eles provavelmente têm mecanismos diferentes de carcinogênese e, com o tempo, a gente espera descobrir. Talvez essas pesquisas avancem porque o número de câncer em tabagista vem diminuindo, porque o número de tabagistas está diminuindo, né? Então, e não fumantes aumentando, e a gente vai conseguir estudar isso melhor. O tabagismo é tão forte na carcinogênese que ele fica meio nublado para a gente. Quando você pega um paciente com câncer de pulmão, a grande maioria ainda é de ex-fumantes ou fumantes. Então, o impacto do tabagismo é muito grande para você conseguir estudar os outros fatores de risco. Tem uma pesquisa em andamento nesse tema que chama Sherlock, que eu estou participando dessa pesquisa. A gente está avaliando no mundo todo 2.000 pacientes não tabagistas e usando a medicina de precisão. Então, fazendo a assinatura genômica de 2.000 pacientes nunca fumaram com câncer de pulmão, para tentar responder essa pergunta, se existe uma assinatura genômica para esse paciente. E aí entra de novo a prevenção. Agora é estudar o metastático, a doença avançada, mas quem sabe no futuro, sabendo o gene, a gente consegue determinar por um exame de sangue se essa pessoa, né, nós aqui que moramos em São Paulo, estão com risco de desenvolver alguma coisa já antes de aparecer. Hoje não tem nada claro, assim, por exemplo, pegando as cidades mais poluídas do mundo, tal, se tem uma relação direta dessa poluição ambiental com câncer. Tem. Aliás, o professor Paulo Saldiva, né, que é um dos grandes nomes de saúde pública da USP, especializado em poluição, e a gente tem feito um trabalho junto com uma ONG, exatamente nesse tema. Hoje, né, não quero alarmar vocês, mas ficar parado no trânsito de São Paulo por 2 horas equivale a fumar um cigarro. Tá? Então, assim, a gente sabe, eles têm trabalhos elegantes, começaram uma pesquisa muito grande em humanos, e eles viram que na cidade de São Paulo, em áreas com poluição urbana, o risco de desenvolver câncer de pulmão é maior, e o pior, o estudo mais recente do grupo, que foi publicado numa revista científica de impacto mundial, é que não é só a poluição dos gases fósseis, né, dos combustíveis fósseis, como a gasolina, a diesel, poluição de queimadas. Então, as cidades com queimadas, cana e agora, né, tudo que a gente sabe da poluição aí que está tendo, também aumenta o risco de câncer de pulmão.
as partículas também têm relação com câncer de pulmão. Como fogão a lenha, né? A OMS tem um programa enorme de diminuir fogão a lenha no mundo, porque a gente sabe que aumenta o risco. É charmoso, mas é perigoso. E o exercício... Tem saído muito estudo sobre estilo de vida agora, né? Cada vez mais. Exercício físico e hábitos alimentares, isso tem vindo com muita força. Assim, todo dia sai uma publicação nova mostrando. E é interessante essa questão de mudanças, né? Por exemplo, o tabagismo, além do câncer de pulmão, também parece já começar a ter impacto no câncer de orofaringe, né? Que você vê de algumas pesquisas mostrando que já está mudando o perfil desse câncer, né? Que está mais, talvez agora com os jovens, mais relacionado ao sexo oral, né? Em que pé que está isso? Então, eu acho que é um pouco o que eu falei. O tabagismo, quando ele está presente, ele é tão impactante em causar o câncer que você não consegue olhar para os outros fatores que estão ali envolvidos, né, quando a gente diminui. E o orofaringe é isso. A gente tem visto a ligação com a infecção com HPV e desenvolvimento de câncer. E agora a gente já sabe que são tumores completamente diferentes. A gente está começando agora a estudar como mudar o tratamento para tornar mais preciso o tratamento desses pacientes que não está relacionado ao tabagismo, né? Quando eu trabalhava em serviço público, então isso é mais característico pelo tipo da população. Era quase todo mundo que tinha câncer de cabeça e pescoço, que a gente fala, é tabagista e etilista, né? Tinha hábito. Isso vem mudando e o tratamento vai mudar também. Você quer comentar alguma coisa, Marcelo? Não? Com relação a novos tratamentos, acho que uma questão que foi levantada na sessão anterior, que foi do custo, né? Por que não querem curar o câncer, né? A indústria não quer curar o câncer. E pensando em novos tratamentos, acho que a gente precisa imaginar o seguinte, né? O câncer, e a gente também comentou, ele é muito complexo tratar. Então, ele é uma doença crônica. E se a gente for pensar do ponto de vista financeiro para uma indústria, ela quer tratar algo crônico, porque ela quer que o remédio seja dado cronicamente, né? E tem um exemplo muito claro que aconteceu ano passado. Uma empresa americana, a Guyland, descobriu um remédio com uma chance de cura de 98% da hepatite C. Lançou no mercado, o tratamento dura 3 meses. As ações caíram. As ações caíram. Tá? Porque curou. Então, ela parou de fazer? Não, ela continua fazendo. E vai continuar fazendo. Então, o que eu quero mostrar é que não é que a indústria não quer curar. É que o câncer é tão complexo, os tumores, que é uma doença crônica. Então, a indústria foca. E aí, esse caso foi descrito no Wall Street Journal, que é um jornal de negócio, né? Justamente por isso, porque doenças crônicas para uma indústria, elas são importantes, porque você vai ter que manter o tratamento. Então, fica o inverso, né? Fica aquela impressão, não está curando porque quer ganhar dinheiro. Não é. Está desenvolvendo remédios para câncer porque ainda não conseguimos chegar nessa cura, e talvez a gente precise de voltar para a história da prevenção, né? Descobrir cedo e tratar cedo, e não ir para a ponta da doença metastática, né? Então, essa lenda urbana de a indústria não quer, não existe. E se ela consegue, ela vai até o final, né? Como é esse caso. E hepatite C é um dos tipos de vírus, né? O vírus hepatite C que mais causa câncer de fígado, né? Então, está curando a hepatite C, está reduzindo o câncer de fígado. E esse foi um caso muito interessante da indústria, essa questão de valor e de queda de ações. Agora, um grande problema e que você coloca, Clarissa, é essa questão do custo dos medicamentos, né? Que, em algum momento, isso vai ter que ser revisto, né? O Drauzio, recentemente, numa entrevista para a Folha, ele colocou que porque não é mais só o quanto custou para desenvolver aquela droga, o quanto é preciso de lucro para você reinvestir. É muito mais, né? Você está lidando hoje, você meio que coloca o preço, quantas as grandes seguradoras norte-americanas conseguem pagar, e o resto do mundo, né? Então, assim, como vocês avaliam, que participam aí de congressos internacionais, tal, que essa questão do custo vai evoluir? Do ponto de vista médico, né, o raciocínio para mim é relativamente simples. Se um medicamento funciona, é comprovadamente eficaz, eu não posso jogar ele no lixo, né? Eu não posso simplesmente esquecer e não incorporar. E aí entra para uma outra discussão, que é
como incorporar, que é talvez tão ou mais complexo que o câncer, né? Você tem que levar uma série de coisas, tem especialistas para discutir isso e a gente precisa ter. Um exemplo claro de como incorporar uma tecnologia quando ela se torna útil é o sequenciamento genômico. O sequenciamento genômico estava na ordem de milhões de dólares, hoje, com $1.000, você consegue sequenciar em paralelos diferentes, mas isso foi no intervalo de 10 anos, ou menos de 10 anos. A gente tem gráficos mostrando aquela queda de custo. Então, a tendência das novas tecnologias é se tornarem mais baratas. Eu tive um 286 e paguei muito mais caro do que eu paguei pelo meu computador hoje. E eu acho que o raciocínio é o mesmo. Agora, assim, do ponto de vista prático, a gente tem visto em congresso, né, Marcelo, o Congresso Americano de Oncologia, que é um dos principais congressos, os americanos estão discutindo isso. Várias mesas de discussão de incorporação e custo, coisa que a gente não via antes. O americano ele é meio refratário a ter esse tipo de discussão comparado com o europeu ou com outros. Então, se eles estão discutindo fortemente isso, é porque é um problema mundial e eu acredito que a gente vai, aos poucos. O problema do Brasil é que a gente acaba ficando um pouco atrás, às vezes, pelas dificuldades do país e por outras questões, né? Brian, tem uma pergunta aqui: o que vem de novo, né, em termos assim, de vacina? O que assim, a gente pode esperar que vai chegar de novidade na área da medicina de precisão? Então, o que pode esperar de novidade seria as melhoras de algumas tecnologias que já temos. Por exemplo, vacinas que são mais acessíveis, menos personalizado, mas continua com precisão. O problema com essas vacinas é que é muito personalizado, que torna muito caro, muito difícil de oferecer para maior número de pessoas. Então, eu acho que uma das coisas na fronteira é de criar vacina que tem muita eficácia, mas para um número maior de pessoas. Também, eu acho que vem em breve, realmente vai ser uma leva de novas estratégias de terapia gênica, de fazer modificação na célula, de introduzir genes dentro da célula para ter o benefício, que chama vírus oncolítico, o vírus que é modificado, entra na célula e mata somente as células do tumor. Já tem aprovado e tem uma boa lista desse tipo de abordagem esperando para provar. Também na categoria de CAR T-cell, que tem funcionado até agora, foi muito direcionado para certo tipo de linfoma, certo tipo de leucemia. Agora, que vem em breve, vai ser para outros tipos de tumor, incluindo tumores sólidos. Então, eu acho que tem uma boa perspectiva de novas estratégias, sim. Ok, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Algumas perguntas aqui. Agora vamos ter um intervalo, se vocês quiserem falar com os pesquisadores, porque não deu tempo de passar para vocês. Muito obrigada.